Bem-vindos ao canal Gastronomia Sem Mimimi. Nesse canal nós vamos falar de soluções para você, empresário do segmento alimentício. Então nós pretendemos te ajudar em todas as áreas, em todos os segmentos. Meu nome é Júnior Pires, eu sou especialista em gestão de restaurantes, sou chefe de cozinha, amo o que eu faço e pretendo compartilhar com você todas as minhas experiências, todas as minhas dificuldades para que você tenha sucesso no seu negócio. Pessoal, nos ajude a compartilhar esse conteúdo, tá? Compartilha com o máximo de pessoas que você conhecer. Vamos disseminar esse conhecimento para ajudar os empresários a crescerem, a terem tranquilidade, né? No nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre gestão de pessoas. Nós vamos falar sobre inteligência emocional dentro do restaurante, dentro do negócio, coisa que é pouco falado. Eu desenvolvi uma metodologia que chama os 2 P's da gastronomia, que fala sobre processo e pessoas. Para tudo, a gente precisa criar um processo. E não existe um processo se não tiver alguém para fazer o processo acontecer, que são as pessoas. Ele é uma metodologia muito eficiente, muito eficaz, que já foi comprovada em diversos restaurantes do Brasil. Então, eu convido você a vir conhecer essa metodologia. O nosso tema de hoje é inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é você usar as emoções certas, na ocasião certa e na intensidade certa. O que quer dizer isso? O sentimento, ele não foge da gente. Aí você fala assim, não, o que isso tem a ver com o restaurante? Tem tudo a ver. O sentimento, ele não consegue fugir. Por exemplo, quando seu cozinheiro falta, como você se sente? Conta pra mim. Da vida. Então, assim, a gente está aqui para falar a verdade. Vocês estão me conhecendo agora e eu não tenho meias palavras, eu não dou volta, eu falo o que tem que ser falado, doa quem doer. Então, pensa no seguinte, quando seu cozinheiro falta no dia que você mais precisa dele, no domingo, a gente fica toda a vida morrendo de raiva, morrendo de nervoso. Então, correto, a emoção é certa. Tá correto essa emoção, não tem como você fugir dessa emoção. O que vai fazer a diferença? O que você vai fazer a respeito da atitude do seu cozinheiro? Aí que vai ter a grande diferença. Então você utilizar, a emoção é correta, você não vai fugir dela. Todas as vezes que acontecer alguma coisa que foge do cotidiano, você vai realmente ficar furioso. Só que você tem 2 maneiras de reagir. Gritando, xingando, esbravejando, falando com as outras pessoas do restaurante, xingando todo mundo, brigando com ele, ou você pode agir com muita inteligência emocional, que é o quê? Tomando as atitudes necessárias para que isso não aconteça mais, de forma racional. Entenda que uma empresa, ela demanda de atitudes racionais, ou seja, a racionalidade, ela é uma emoção, aonde você pode guardar o coração na gaveta e tomar as atitudes necessárias para fazer com que isso não aconteça mais. Quer dizer que se eu fizer isso eu vou estar imune e isso nunca mais vai acontecer? Não, isso vai acontecer. A diferença que vai fazer é como você vai agir quando isso acontecer, que já entra no nosso próximo tema, que é a autorresponsabilidade. E eu já começo te fazendo uma pergunta. Como está a sua vida hoje? Como está a vida da sua empresa hoje? Tá boa? Tá ruim? Tá indo? Como que tá? Isso é uma pergunta que você tem que responder para você. Mas independente do que você responder, parabéns. O mérito é todo seu. O que isso quer dizer? Nós somos única e exclusivamente responsáveis por tudo que acontece na nossa vida e na nossa empresa. Então, tomar as atitudes corretas no momento correto e na intensidade correta vai fazer toda a diferença. Porque eu já vivi, eu tenho operações, eu sei como que funciona a questão da procrastinação, aquele funcionário que falta, aquela pessoa que é indisciplinada, e a gente vai deixando levar até que isso, que era um probleminha que poderia ser corrigido no começo, vira um problemão gigantesco. Então, até onde você está autorresponsável por tudo que acontece ao seu redor? A partir do momento que você se responsabilizar e não justificar as coisas que acontecem à sua volta, sua vida melhora automaticamente. Isso eu garanto para você. O que é isso? É tomar as atitudes quando elas têm que ser tomadas. É você ser autorresponsável por tudo que acontece à sua volta. Pensa no seguinte, se um funcionário faltou porque ele está querendo ser mandado embora,
alguma coisa aconteceu. E a gente não tem que sofrer, a gente não tem que perder noite de sono por isso, a gente só tem que resolver. Não quer dizer que você não vai ficar enfurecido, você vai ficar. A diferença é a intensidade com que você vai reagir a essa atitude. Então, isso vai fazer toda a diferença. Isso é ser responsável pelo restaurante. É definir o rumo do seu restaurante. Pensa que o seu restaurante, a sua vida, é como se fosse um carro. E você está na estrada e esse carro não para. Em hipótese alguma, esse carro não para. Esse é o tempo. Então, está passando. 1, 2, são segundos que estão passando. E você pode escolher sentar no banco de trás e deixar o carro te levar. Aí você não pode reclamar, porque aonde ele for, tá ótimo. Ou você pode sentar na direção hoje e tomar a direção da sua vida e dos seus negócios. Então eu te convido a aceitar esse desafio e vir com a gente nessa jornada de sucesso empresarial, que depende única e exclusivamente de você. Você sabia que a maioria das nossas reações, elas são automáticas, elas são com base no nosso subconsciente, devido a crenças que foram criadas principalmente na nossa infância? É impressionante, mas isso existe, isso é real. Os seus traumas, todo mundo é traumatizado de alguma forma. Uns menos, outros mais, mas aquelas respostas que nós damos automaticamente, que quando vê já foi, ela é com base no que nós aprendemos, principalmente na nossa infância. Então nós estamos falando agora de crenças. E o que são crenças? É toda programação mental, sinapses neurais, adquirida com o aprendizado durante a vida e que determina os comportamentos, as atitudes, os resultados, as conquistas e a qualidade de vida. Ou seja, as suas crenças determinam tudo que você faz e tem. Por exemplo, medo é uma crença, vergonha, falta de esperança, tudo isso foi enraizado de alguma forma. E isso vem direcionando quem você é, o que você faz e para onde você vai. E é possível a gente ressignificar. Nós não vamos entrar a fundo nisso, mas existem algumas maneiras de você ressignificar isso. Como que a crença é criada? A crença é criada através de experiências e estímulos que geram um significado na nossa vida, que geram uma memória, que geram um sentimento. E através do sentimento, ela enraiza e cria uma crença. Inclusive, vou fazer um convite para vocês assistir o filme Divertidamente, que é uma animação realmente incrível. E lá mostra, eu acho que é o mais próximo possível da formação da mente humana. Por mais que seja uma ficção, aquilo lá é o mais próximo das criações de crenças que são enraizadas. Convido você a assistir aquele filme, inclusive. Então, as crenças, elas são baseadas, e a maioria das atitudes que nós tomamos hoje na vida adulta, ela é com base naquilo que aconteceu no passado. E como que a gente ressignifica as crenças? Por que a gente está entrando nesse assunto? Porque as reações que você tem com as atitudes das pessoas dentro do seu negócio é com base nas crenças criadas no passado. Então, você reage aquilo de forma inconsciente com base no que aconteceu, com base nas nossas verdades absolutas que são crenças criadas. Por exemplo, você vendeu 150 refeições num dia e uma pessoa reclamou. Quer dizer que você é ruim? Porque isso já acabou com o meu dia no passado. Eu falo sobre isso porque isso é uma realidade, isso já acabou com o meu dia, de ficar ao final dizendo, nossa, aquele cliente reclamou daquilo outro. Mas na verdade foi um cliente, é menos de 1% de tudo que foi vendido. E às vezes o problema nem está com a empresa. Claro que você tem que analisar, você tem que entender o que aconteceu, mas às vezes o problema está com o cliente. Às vezes é o cliente que não gostou de acordo com o paladar dele, não que o seu restaurante esteja errado. Então tem como você ressignificar isso. Por exemplo, sabe aquele dia que tudo dá errado? Você sai atrasado, pneu do carro fura, mas pensa comigo, só fura o pneu de quem tem carro. Você podia estar no ônibus. Pensa comigo. Então tem como a gente ressignificar tudo de errado que acontece com a gente. Quando um cliente reclama, quando um funcionário falta, quando você vê que alguém está agindo de má fé. Então, tudo tem como você ressignificar. E você pode se perguntar, o que eu tenho que aprender com essa situação? Qual que é a energia que eu estou colocando no mundo? Qual que é a energia que eu estou colocando na minha empresa? Qual que é o sentimento que eu estou colocando para os meus colaboradores ao meu redor? Então, faça esse exercício. Quando acontecer alguma coisa de errado, ressignifica. Tenho certeza que você vai tirar alguma
coisa boa daquilo. E para a gente mudar as crenças, você tem que começar a mudar suas narrativas e ter narrativas intencionais. É declarar mesmo como que o seu restaurante vai ser, falar em voz alta, como que seus colaboradores vão estar, quanto você vai vender, aonde você quer chegar, o que você quer fazer, mudar as narrativas. Né? A maioria das pessoas elas são alheias aos acontecimentos externos para ter um sentimento interno. Ou seja, se o pneu do meu carro fura, eu fico nervoso. Se o meu restaurante dá movimento, eu fico feliz. Você está dependendo de um acontecimento externo para ter um sentimento feliz, triste, com raiva ou alguma coisa nesse sentido, onde você pode ter atitudes conscientes para mudar a narrativa do dia a dia. E como que a gente faz isso? Primeiro, tendo recurso, aumentando a sua caixa de ferramenta para você ter recurso quando tudo isso acontecer. Ou acontece de uma vez, ou acontece quando tudo isso acontecer. E tem muitos recursos que são gratuitos. O sorriso, ele muda completamente. Eu te garanto, chega sorrindo e dando risada no seu estabelecimento hoje. Chega sorrindo e dando risada no seu restaurante hoje para você ver que a energia do lugar já muda. Elogia as pessoas ao seu redor. Faça isso de forma rotineira. Esse hábito muda as narrativas, muda o sentimento e muda a energia do restaurante. E você pode também fazer exercícios e colocar estímulos na sua vida, no seu cérebro, para isso mudar. Lendo livros, ouvindo podcasts. Agora, nesse momento, é uma atitude de estímulo. Com certeza você está procurando melhorar alguma área que talvez você seja deficitária, seja deficiente ou coisas desse tipo. Então, você está buscando conhecimento. Então, você tem livros, mentorias, podcasts, imersões, mentorias. Você tem inúmeros recursos. Eu te garanto que se você mudar a sua postura, tudo ao seu redor muda. Então, o movimento ele é de dentro para fora. Sempre de dentro para fora. Você consegue influenciar as pessoas ao seu redor, as pessoas dentro do seu restaurante. E automaticamente ter um restaurante mais eficiente. Porque nada como uma pessoa que quer fazer as coisas acontecer, que quer o bem do restaurante, que quer aumentar a lucratividade, que está no sentimento do ganha-ganha. Então, como que isso tudo pode te ajudar? A inteligência emocional ela te ajuda a gerir as pessoas de forma mais eficiente. Nós tivemos uma mudança comportamental muito grande nos últimos tempos e a gente deve passar por uma escassez de profissional nos próximos anos. Então, se você não mudar a sua atitude com os seus profissionais, a chance do seu negócio dar errado é muito grande. Então, você conta com a gente para mudar isso. Então, a ideia é você, em primeiro lugar, entender que a responsabilidade é sua. Você precisa entender que você cria a cultura da sua empresa de uma forma ou de outra. Ou de forma intencional, que é o que eu sugiro, que você crie os rituais para fazer com que a cultura seja formada, ou a cultura é criada sozinha, que ela pode ser boa ou ruim. Ressignificando as crenças enraizadas na sua empresa. O que é ressignificar a crença enraizada na sua empresa? É os padrões, é no que as pessoas acreditam. O padrão de fazer as coisas, o padrão de agir, padrão de resposta automática a determinadas atitudes. Ressignificar e fazer com que isso seja de forma eficiente, eficaz e que vise o lucro. Uma empresa, ela é com fins lucrativos, ela visa o lucro. E você pode também devolver a responsabilidade para cada colaborador. O que é devolver a responsabilidade para cada colaborador? Primeira coisa é perguntar para ele, para quem você trabalha, meu amigo? Eu garanto para você que 99% deles vão responder, eu trabalho para o senhor, moço. Mas não é para ele. Quem que recebe o salário no final do mês? É ele. Quem que leva a comida para casa é ele. Então ele trabalha para ele mesmo. Ele que tem que colocar a cabeça no travesseiro no final do expediente, no final da noite e falar assim, nossa, hoje eu fiz um bom trabalho por mim. É isso que você tem que devolver. Eles são autorresponsáveis. Eles são responsáveis pelo sucesso do restaurante. Você tem que devolver essa responsabilidade para eles. E como que você ajuda eles a fazerem isso? Criando processos eficientes. E se você aplicar, eu garanto para você que se você aplicar por 7 dias tudo que você aprendeu nessa aula, em 7 dias a energia do seu restaurante terá mudado, a sua rentabilidade vai ter aumentado e o seu movimento vai ter aumentado.
Então eu agradeço você que ficou até o final, eu espero ter ajudado do fundo do meu coração a ressignificar, a mudar a perspectiva com que você olha as pessoas ao seu redor. E se você gostou, compartilha com o maior número de pessoas possível, que isso pode ajudar bastante empresários que estão passando por essa dificuldade agora. Para você que está assistindo no YouTube, se inscreve no nosso canal. Para você que está ouvindo no Spotify, dá 5 estrelas pra gente, ajuda a gente a crescer com o podcast. Até a próxima, obrigado.